Você acabou de alugar uma casa para morar com a sua família. Seguiu todos os trâmites legais, fez o contrato, arrumou o fiador, conseguiu trazer tudo dentro da lei, alugou a casa, entrou na casa, está começando a morar na casa. Só que tem um problema. Os inquilinos anteriores, mesmo que o contrato deles tenha acabado, mesmo que eles já tenham saído da casa, eles não aceitam que a casa seja alugada para outra pessoa. Tem um problema, eles não são os donos da casa. Eles eram apenas os inquilinos que estavam lá antes. Só que eles não aceitam que a casa seja alugada e pior, eles querem continuar na casa à força. E aí eles têm uma ideia. A ideia é juntar um grupo de pessoas para que eles invadam essa casa, ocupem essa casa e fiquem lá, para que eles continuem morando lá à força, mesmo que eles não tenham nenhum contrato, nenhum direito legal, mesmo não sendo dono da casa, nada disso. Eles apenas querem entrar na casa, ocupar a casa e continuar morando lá à força. Existe um cálculo ali, mesmo que eles não consigam ocupar a casa e tudo mais, tem aquela ideia de você ficar com medo de ficar lá na casa, porque ela fica vulnerável a bandidos, e aí você, por conta própria, você sai da casa. E aí é que eles ocupam para valer mesmo. Eles têm esse plano e eles acabam executando esse plano. Juntam uma quantidade enorme de pessoas e resolvem, de fato, invadir a sua casa. Não é só isso. Além de invadir, eles quebram a sua casa inteira e quebram ainda algumas casas dos vizinhos. Eles entram na sua casa e uma pessoa vai lá no banheiro, quebra o vaso, retira todos os objetos que estavam lá, tiram o chuveiro. Uma outra pessoa quebra todas as janelas da sua casa, quebra tudo que tem vidro na sua casa. Uma outra pessoa vai lá pro quarto, abre o teu guarda-roupa, retira todas as roupas, joga tudo pro chão. Outra pessoa pega lá até na base ali do vandalismo mesmo, pega uma caneta, começa a riscar a parede da sala da sua casa. Uma outra pessoa começa a fazer ali atos até de furto, né? Começam a roubar coisas da casa. É uma bagunça descomunal. Quebraram tudo na sua casa e ocuparam a sua casa. Só que houve uma questão importante. Eles achavam que a polícia ia aceitar e ia manter eles lá dentro. Só que não. A polícia chega até o local e prende todo mundo em flagrante, dentro da sua casa. É claro que não foi tão simples assim. Num dado momento, eles chegaram a hostilizar os policiais que estavam lá. Um desses policiais, inclusive, foi jogado de uma altura grande, de 4 metros, quase morreu, inclusive. Mas mesmo assim, eles foram contidos e foram presos em flagrante dentro da sua casa. Passado um tempo, é dado a essas pessoas o direito delas se defenderem. Olha só que interessante, a justiça deu a oportunidade para que algumas pessoas reconhecessem que estavam fazendo um mal feito e a justiça disse a essas pessoas, se você reconhecer que você fez um mal feito, nós vamos perdoar. Você não será preso, não será presa. Você só vai precisar ficar 2 anos sem entrar na internet, porque foi aonde você combinou com as outras pessoas de invadir a casa. E você vai ter que fazer um curso para que as pessoas não invadam casa, para que você entenda a gravidade que é você invadir uma casa. Muitas pessoas, mesmo com essa oportunidade, não aceitam. E aí começam todos, obviamente, a serem processados. E aí começam, obviamente, as prisões. Todas as pessoas que estavam dentro da casa, elas são condenadas inicialmente por terem tido um objetivo de invadir a casa para ocupar a casa. Esse é o principal problema. Elas não estavam lá apenas para roubar as roupas do seu guarda-roupa. Elas estavam lá porque toda essa ação que fizeram tinha um objetivo, que era ocupar a casa e fazer com que você saísse da sua casa, que, eu repito, foi alugada dentro da lei, com contrato, e obviamente você tinha todo o direito de estar lá. Essas pessoas queriam tirar o seu direito de ocupar a sua casa. Num dado momento, do nada,
uma pessoa se levanta, uma pessoa que acaba de ser condenada por uma série de questões, se levanta e diz: olha, estão me prendendo porque eu peguei uma caneta e comecei a riscar a parede da casa. E onde já se viu alguém ser preso porque estava riscando a parede de uma casa. Você entende como que é estúpido uma pessoa colocar essa defesa? Porque, afinal de contas, o mais importante não era simplesmente ela ter riscado a parede. Ela, primeiro, estava junto com várias outras pessoas que vandalizaram a casa. Depois ela também tinha como consciência o fato de que fazer aquela ocupação, destruir a casa, tinha o objetivo de tomar a casa de alguém que tinha o direito de estar na casa. Então não é apenas o crime de riscar a parede. Hoje, nós estamos vendo nas redes sociais um número enorme de pessoas que estão tentando diminuir um crime de uma mulher que tentou um golpe de Estado, que estava junto com um grupo de pessoas que tentaram dar um golpe de Estado. E aí, eles vão para as redes sociais dizer: puxa vida, olha só, ela apenas riscou com um batom uma estátua. Como pode responder por um crime que é tão sem sentido, que é até sem muito dano, digamos assim, direto, porque você pode ir lá e limpar a estátua e está tudo certo. E as pessoas estão querendo dizer que apenas esse foi o problema. E é aí que está o principal mote dessa defesa dessa mulher que, junto com milhares de outras pessoas, esteve presente no dia 8 de janeiro, tentando dar esse golpe de Estado. Eu quero explicar para você o que de fato aconteceu, mas esse exemplo já resolve tudo, já consegue explicar claramente o que está por trás do crime cometido por essa golpista. Mas é importante você entender que existe o chamado crime de multidão. Então, eu vou trazer alguns dados aqui para você, né? Todos os presos do 8 de janeiro, todos eles, e a Débora, ela também foi acusada pela PGR, eles foram acusados por 5 crimes. Esses 5 crimes, de todos os que estavam lá, eles são a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Eu quero trazer para você uma questão importante. O crime que ela cometeu, riscar lá uma estátua, ele é um crime que muitas vezes é transformado até numa pena que não é uma pena de reclusão, né? Porque esse crime é um crime de 6 meses a 1 ano. Normalmente a pessoa vai ali e faz algum serviço, uma pena chamada pena alternativa, nem é o crime maior. Mas são 5 crimes. Esse texto que está aqui do lado, você consegue observar. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Porque aí outras pessoas vão acompanhar esse vídeo e é importante. Só estou lembrando, se não se esquece, dê o like e, por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição. Por favor, faça esse favor. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena é 4 anos e 6 meses de reclusão. Depois nós temos 5 anos de reclusão, que é para golpe de Estado. Depois nós temos a pena de 1 ano e 6 meses de detenção, né, que é com relação ao dano qualificado. Depois nós temos deterioração de patrimônio público, que aí nós temos essa pena de 1 ano a 6 meses de reclusão, de 1 ano a 6 meses de reclusão. E temos também essa associação criminosa armada no Código Penal, que é de 1 ano e 6 meses. Essa acusação, né, no voto do Alexandre contra essa mulher, ela foi feita por intermédio de invasão à Praça dos Três Poderes, né? Aí nós temos as condutas individualizadas. Tem a conduta que é esse chamado crime de multidão, e nós temos as individualizadas. No caso da Débora, invasão à Praça dos Três Poderes, estava isolada, e eles invadiram. Vandalismo na estátua, né? E esse vandalismo aponta o consentimento dela com as motivações dos atos. E aí, os outros crimes. No Brasil, a gente tem esse chamado crime de multidão. Esse crime ele é usado para situações em que um grupo de pessoas comete atos criminosos
coletivamente. São crimes como vandalismo, como saque. A gente tem os linchamentos, né? As pessoas chegam até a matar outras pessoas em grupo. Você não pode fazer isso. E aí todos que estão ali são envolvidos, né, nessa questão. E o que ocorre? Esse entendimento sobre esse crime, ele não é novo, ele é aplicado em protestos violentos, e a ideia é que o comportamento de um grupo, esse comportamento ele intensifica o dano e torna mais difícil controlar a situação. Então, todos são responsabilizados pelos crimes cometidos e na individualização você tem uma situação específica sobre o ato de cada um. É importante você entender. Pichar, né, escrever lá, perdeu o mané com o batom, é uma coisa de um dano menor. Então, mas ela não foi condenada apenas por isso. Aqui do lado nós temos uma lista desses crimes cometidos por aquelas pessoas que fizeram parte daquela multidão. A multidão que invadiu os prédios públicos, que depredou o patrimônio, que pediu intervenção militar, né? Logicamente não foram apenas a Débora, a mulher do batom, mas nós tivemos todos aqueles que foram envolvidos lá. E é importante você entender o que ocorre. Esses crimes, esses 5 crimes, a menor pena que existe é de 10 anos e meio. Essa é a menor pena. Mas essas penas elas podem chegar a 29 anos. 29 anos. A maioria dessas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, está sendo condenada entre 14 a 17 anos. Então, assim como a Débora, eles estão recebendo para os crimes de golpe de Estado e abolição violenta de Estado democrático as penas próximas àquelas penas mínimas, o valor mínimo. Eles nem estão chegando próximo, ninguém está chegando próximo à pena máxima, que somada dá 29 anos. Muitos deles estão recebendo quase que a metade, 14 anos, que foi o caso da Débora. A Débora, ela recebeu, né? Ela vai receber 14 anos de prisão, mas não é apenas, e isso é muito importante, não é apenas porque ela pichou uma estátua. Todas essas pessoas que estão recebendo essas penas, 17 anos, no caso da Débora, 14 anos, elas não estão recebendo a pena máxima dos crimes que elas cometeram. Todas essas pessoas foram presas em flagrante. Elas estavam lá, presas em flagrante. Todas essas pessoas, elas estão respondendo por uma pena que, na verdade, ela é uma pena branda, na minha opinião. Porque, na minha opinião, e aí é uma questão de opinião, você pode ter uma outra opinião, na minha opinião, as pessoas que fizeram o que foi feito no 8 de janeiro, elas têm que receber uma pena máxima. Porque elas tiveram um tempo de meses para pensar se iriam fazer aquilo ou não, se iriam de fato chegar ao ponto em que chegaram ou não, e elas tiveram tempo para desistir desse ato. Mesmo assim, essa turba, eles foram se alimentando, se retroalimentando, e no final das contas proporcionaram aquele espetáculo dantesco, criminoso, de tentativa de golpe de Estado, com o objetivo de, na verdade, transformar o nosso país em uma ditadura militar. O que, na verdade, iria dar superpoderes àqueles que estavam à frente. Veja bem, hoje as manifestações elas são vistas sob uma outra ótica. Nós hoje já sabemos que haviam pessoas que estavam por trás de tudo o que foi colocado em prática no 8 de janeiro. Então, hoje, o 8 de janeiro não é apenas um dia. O que aconteceu ali estava sendo engendrado há meses antes. E as pessoas que estavam à frente, trazendo a articulação de tudo aquilo, elas estavam imbuídas dos mais assassinos desejos. Elas queriam matar o presidente Lula, matar o vice-presidente Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Estamos falando em matar, em morte. Houve a possibilidade da criação de um campo de concentração, onde eles iriam prender e provavelmente matar outras pessoas que estão no espectro, especialmente o espectro da esquerda, que eles acham que todos que estão na esquerda são comunistas. E eles iriam instaurar uma ditadura que iria, de fato, ser algo absurdo num país democrático como o Brasil.
todas essas pessoas que estão colocando para você que uma mulher, que é um exagero, você prender uma mulher, você colocar na cadeia uma mulher por 14 anos por pichar uma estátua, elas estão desconsiderando tudo aquilo que motivou essa mulher e várias outras pessoas que estão sendo condenadas a estar lá no dia 8 de janeiro. Eles queriam um golpe de Estado. Eles queriam, à força, tirar o presidente, destituir o presidente, matar o presidente da República e o seu vice e o presidente do STF, e instaurar um superpoder acima de tudo e de todos aqui no Brasil. Se você ainda acha, e se você ainda concorda que está certo e que foi apenas alguém que escreveu o batom, então aqui nós temos um problema grave. Você não quer enxergar uma realidade. Você não quer estudar sobre o que aconteceu. Você não quer ler a condenação. Você não quer reconhecer a gravidade dos atos do 8 de janeiro e tudo aquilo que antecedeu esses atos, inclusive aquelas reuniões entre os generais, entre o Bolsonaro, entre aqueles que estavam envolvidos no golpe. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você conseguiu entender agora que não é apenas um ato de pichar uma estátua com o batom, que ela está sendo condenada por 5 crimes e que mesmo com esses 5 crimes ela recebeu a pena menor. Ela poderia ter 30 anos, mais de 29 anos de cadeia, e ela teve apenas 14, ou seja, menos da metade da pena? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição no canal. Esse aqui é um canal de combate ao discurso de ódio e de combate à desinformação. A informação precisa chegar até as pessoas. Então se inscreva, dê essa força pra gente. Aproveite a oportunidade, sabadão, você pode com certeza ter uma oportunidade de uma renda extra. E agora, final de semana, talvez você tenha um tempo maior para entender. Apenas com o seu celular, você já pode ter uma renda extra, um dinheirinho a mais, todo mês aí no seu bolso. Nós estamos falando de renda extra, tá? R$500 a mais para você, R$200, 300. Você pode ter todo mês R$300 a mais. Você só vai precisar separar um tempo da sua vida para você estar à frente do celular e colocar em prática o que é ensinado nessa escola de negócios. Para você saber o que é, eu mesmo vou explicar para você. Então você vai entrar aqui no primeiro comentário fixado, você vai direto para o WhatsApp e eu explico tudo para você. Para você saber, é de graça, tá? E depois você decide se você quer ou não fazer parte dessa escola de negócios, tá bom? É muito bacana, vale a pena. E eu estou pedindo para as pessoas que estão chegando ao final dos vídeos para que nos ajude a atingir a nossa meta de membros aqui do canal. Eu peço, por favor, se você puder, a gente só pede para aquelas pessoas que podem e que querem, né? Se você puder, nos ajude. Seja membro aqui do canal. Aqui embaixo tem logo aqui abaixo, né? Seja membro, você clicando, e aí você vai poder ser membro aqui do canal e ajudar para que a gente possa levar informação de qualidade para as pessoas. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana. Salve progressistas. Eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui também, ó.